Eu quero continuar com os irmãos o estudo que nós começamos. Os irmãos lembram do tema? Não? Som. Vivendo segundo os propósitos de Deus. Amém? Então, nós vamos prosseguir com esse assunto. Eu queria fazer uma rápida recordação com vocês. A gente esquece muito rápido e perde o fio da meada e às vezes o assunto não fica muito interessante. A gente não aproveita com profundidade. Então eu queria que você olhasse ali os slides e fosse me acompanhando ali. Pode ir para frente, por favor, Jaque. Nós fizemos uma pergunta na última aula. O que dirige a sua vida? O que dirige a sua vida? Parece uma pergunta que não tem muito sentido para nós que já somos adultos e já temos aí um tempo de caminhada na fé. Mas não, ela é uma pergunta que realmente faz sentido, ela é uma pergunta importante para nós, e deveríamos fazer essa pergunta de vez em quando na nossa vida e respondê-la com seriedade. O que está me motivando? Em outras palavras, quando eu pergunto o que dirige a sua vida, eu estou perguntando qual é a sua motivação básica. Estou perguntando também em que direção você está indo. Eu ouvi uma oração aqui pela manhã hoje, se não me engano, do Abel, dizendo para que Deus nos mostrasse sempre qual é o propósito dele para a nossa vida. Essa é uma pergunta que o crente faz. Esse é um desejo que o crente tem sempre. Isso está nas nossas orações. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Então, nós estamos tratando disso. Eu disse aos irmãos que quando nós falamos sobre esse assunto, é preciso explicar que nós não estamos fazendo também aquela tradicional pergunta, qual é a vontade de Deus para a minha vida? No sentido assim, com quem eu vou me casar? Qual a vontade de Deus? Quem é o escolhido ou a escolhida que Deus tem para mim? Qual é o trabalho? Qual é a minha profissão? Devo me mudar, não devo? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu não estou muito satisfeito com o meu trabalho. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu devo me mudar? Eu não estou pensando nesse nível. Eu estou pensando um pouco mais, de forma mais profunda. Quando você está pensando em fazer mudanças na sua vida, tem que tomar decisões, quais são as suas motivações básicas? Quando você pensa no casamento, qual é a sua motivação básica? Então é aquilo que está lá na base das nossas decisões, das nossas motivações. Então eu quero caminhar com vocês dentro desse raciocínio e nós vamos nos aprofundando. E nós olhamos para a Bíblia e nós temos alguns exemplos de pessoas que viveram sem saber qual o propósito de Deus para elas. Eu poderia citar para vocês alguns casos que nós conhecemos, talvez pessoas próximas a mim, você vai se lembrar de pessoas próximas a você, mas eu vou pegar um caso bíblico, porque todos nós vamos compreender com mais facilidade. Quando Jesus disse aos discípulos sobre a parábola do rico louco, ou do homem louco, algumas Bíblias têm títulos diferentes, e Jesus contou essa parábola para os seus discípulos, dizendo que um homem, ele trabalhou tanto, ganhou tanto, produziu tanto, e ele encheu todos os seus celeiros com o produto do seu trabalho, e a hora que não cabia mais, ele se assentou, olhou e disse assim: come, bebe e regala-te, ou seja, aproveita isso, tenha prazer nisso.
E aí Jesus interrompe bruscamente aquela descrição, aquela parábola, com a seguinte pergunta: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que você tem, para quem será? O que você tem guardado, para quem será? Em outras palavras, Jesus está perguntando, está dizendo para ele: você está fazendo o que você está fazendo com que propósito? Você está vivendo com que propósito? O seu propósito é apenas trabalhar e ficar rico? Se o seu propósito foi esse, você fez um péssimo investimento, porque vão pedir contas a você. Haverá um dia de acerto de contas. E aí, o que você vai apresentar para aquele que vai pedir contas a você? Os seus bens? E nós aprendemos que essas coisas passam, essas coisas acabam. São tesouros que vão desaparecer, que a traça e a ferrugem corrói. Então, o que Jesus estava conduzindo os seus discípulos é isso. Em outras palavras, no sentido positivo, era: vivam conforme o meu propósito e acumulem tesouros lá no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Então, as pessoas são motivadas por alguma coisa. Aquele homem era motivado pelo desejo de acumular riquezas. E quantos em nossos dias não vivem assim? Acordam e dormem no mesmo, na rotina diária, e vão fazendo isso somente com o propósito de ter mais, de ter mais, de ter mais. E quanto mais tem, parece que mais insatisfeitos estão. Curiosamente, a gente fica por entender, é uma sociedade que evolui tanto, uma sociedade que tem um poder de conquista tão grande, um Brasil em que nos últimos anos tem experimentado um crescimento aí que tem sido anunciado pelo governo, mas uma sociedade que cada vez mais desvaloriza ou não valoriza a vida. Nós ficamos chocados essa semana com os noticiários de um homem que matou um jovem com 3 facadas, depois de uma discussão no restaurante, por causa de quantos reais? R$7. Que chocante. Qual o valor que tem a vida? Uma pessoa parte para cima da outra com a faca na mão, tira a vida por causa de R$7. Isso significa que nós estamos perdendo a noção daquilo que realmente é mais importante. Aquela pessoa claramente, essas pessoas claramente estão sendo impulsionadas pelo dinheiro. Claramente. E isso é tão forte que a pessoa acaba sendo dominada por isso. E perde o referencial e perde o valor das coisas mais importantes. Esse assunto, então, é um assunto muito importante, porque ele nos leva a refletir sobre as nossas motivações, sobre o sentido da nossa vida. Ele nos dá aquela convicção de que realmente nós estamos vivendo conforme o propósito de Deus para a nossa vida. E então, no final do dia, colocamos a cabeça no travesseiro e dormimos em paz e somos realmente felizes. A felicidade, ela tem muitas definições por aí, mas não há dúvida que ser feliz é viver conforme o propósito de Deus. Não existe felicidade fora disso. Existe uma emoção, uma sensação aí de felicidade passageira, mas ela não perdura. O que realmente me faz feliz e faz você feliz e faz o ser humano feliz é ele viver dentro do propósito para o qual Deus o criou. Esse é o beabá. Mas, às vezes, nós temos que rever o beabá, para nós recolocarmos a nossa vida nos caminhos, para nós avaliarmos a nossa vida. Final de ano, começo de ano é tempo de avaliação, né? Como que eu estou indo? Como é que está a minha vida cristã? Eu estou vivendo conforme o propósito de Deus?
ou eu estou na onda do mundo, eu estou sendo levado, eu estou nessa corrente violenta, fortíssima, porque ela é muito forte, essa pressão do mundo, para que você viva conforme os seus interesses, conforme aquilo que você entende que deve ser, segundo o próprio coração que é enganoso. Eu citei o exemplo desse homem, da parábola do rico louco, poderia citar outros exemplos de pessoas que vivem ou que são dirigidas não só pelo desejo de ter, de possuir, mas são dirigidas pela mágoa, pelo ressentimento. Nós falamos um pouco sobre isso também na aula anterior, a força que tem o ressentimento, a força que tem a mágoa. Como muitas pessoas são infelizmente dirigidas pelo ressentimento ou pela mágoa, ficam remoendo o passado, ficam remoendo as decepções e por causa disso perdem muita coisa, perdem a possibilidade de progredir, a possibilidade de construir novos relacionamentos. Então, pessoas dirigidas pela mágoa, pessoas dirigidas pelo desejo de possuir, pessoas dirigidas pelo senso ou pela necessidade de aprovação. Você já parou para pensar como a necessidade de aprovação também é alguma coisa fortíssima em nós? Às vezes nós não percebemos isso, mas a nossa vida passa a girar em torno de agradar as pessoas. Filhos que não têm a aprovação dos seus pais, ou a afirmação amorosa dos seus pais. Pais que projetam nos seus filhos aquilo que eles gostariam de ser, e não conseguiram, então projetam nos seus filhos. Irmãos, como pastor, eu tenho muitas vezes aconselhado famílias nesse sentido. Adolescentes, assim. E você vai buscar a raiz daquele desequilíbrio, daquela insatisfação, daquele adolescente, daquela rebeldia. E aí você vai encontrar assim um pai que não conseguiu durante a formação daquela criança criar esse vínculo de amor, de afirmação durante o seu crescimento. E aí o filho vive em função de merecer a atenção e o aplauso do pai. Só que o pai cobra dele algo que o pai entende que ele precisa ser, não é aquilo para o qual Deus fez ele para ser. E a gente, como pai, precisa se policiar com isso, que a gente faz muito isso. Quem tem filho pequeno aí, fica esperto. Cada ser humano, ele recebe de Deus características especiais, diferentes, e ele é formado para desenvolver, ou ele tem um potencial para desenvolver alguma coisa. Ninguém é igual a ninguém. Então você pode ter um filho que tem características para ser um menino estudioso, um intelectual, como você pode ter outro que não. Então você tem que reconhecer como pai o potencial daquela criança e dentro do potencial dele você motivá-lo a ser aquilo que ele é e não a ser aquilo que você entende que precisa ser. E às vezes a gente como pai ainda diz assim, mas eu sei o que é melhor para o meu filho. Em termos. Temos que tomar cuidado com isso. Em termos, sim, nós sabemos. Mas consiste em sabedoria, quando o pai entende as diferenças, o potencial de cada filho e motiva ele a ser aquilo para o qual Deus criou ele, ajuda ele a descobrir o seu potencial e não projeta nele o seu ideal. Então, isso tem uma força enorme, tem muita gente que vive. Eu citei um exemplo aqui para vocês domingo passado, não quero ficar repetindo a aula para não ficar cansativo demais, mas de um pastor. Eu estava ministrando uma aula semelhante a essa, e tinha um pastor muito amigo meu, quem eu admiro demais, pela sua capacidade, a sua intelectualidade, a sua espiritualidade, um homem que consegue conciliar intelectualidade e espiritualidade como poucos que eu conheço. A gente fica babando de vê-lo ensinar e pregar, tanto conhecimento,
mas é também um homem abençoado espiritual. Ele estava me ouvindo, porque nós estávamos revezando nas palestras. E no final da palestra ele veio me abraçar e agradecer. Ele disse: hoje eu entendi que durante a minha vida eu tenho sido dirigido pela necessidade de aprovação. Olha que coisa forte. E ele falou aquilo chorando, nós oramos juntos. Eu fiquei surpreso. Um pastor já, uma pessoa desenvolvida, mas ele tinha essa força, operava de modo muito forte na vida dele. Então isso acontece na nossa vida, né? Porque nós somos suscetíveis a isso. Agora, o nosso trabalho é descobrir e viver conforme o propósito de Deus para a nossa vida. Agora eu quero perguntar à igreja: por onde nós devemos começar quando queremos descobrir o propósito de Deus para a nossa vida? Eu sei que a resposta você sabe, pode falar. Por onde devemos começar? Por onde você começa a descobrir o propósito de Deus para a sua vida? Oi? Sim, tornando-se apto. E como que você torna-se apto a conhecer o propósito? Por onde aonde você vai? Para onde, irmãos? Onde nós começamos? Pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Não precisa procurar outro lugar. Porque Deus deixou claramente revelado na sua palavra o propósito de Deus para nós. Eu mencionei para vocês e eu destaquei 2 textos bíblicos, existem outros, mas eu destaquei 2 textos bíblicos por onde nós deveríamos começar. Expliquei para os irmãos por que exatamente estes textos bíblicos. E eu volto a repetir, não posso repetir a aula, é apenas uma recordação. 2 textos fundamentais, que nós precisamos entender e precisamos vivê-lo, e que vai dar para a nossa vida direção e propósito, e vai trazer motivação. Amém? O primeiro texto que nós chamamos de o grande mandamento. Qual era a dúvida? Por que Jesus falou isso? Jesus está respondendo uma pergunta. Qual era a pergunta que Jesus respondeu dos discípulos quando ele disse isso? Estão lembrados? O que os discípulos queriam? Estão lembrados? O que os discípulos queriam? Qual que era o maior mandamento? Em outras palavras, Jesus, o Senhor vai deixar esse mundo, falou muita coisa. Nos últimos momentos a gente queria que só fizesse um resumão. Você já fez cursinho? Aluno de cursinho tem essa mania. Professor, está chegando o vestibular, faz um resumão aí, né, Raul? E aí em uma aula você tem que colocar na cabeça do sujeito tudo aquilo que ele não aprendeu durante um ano, né? Professor, faz um resumão aí, dá umas dicas aí. Então os discípulos não eram diferentes. Jesus, tem muita coisa que o senhor falou que nós já esquecemos. Faz um resumo aí. O que é mais importante, Jesus? Aquilo que Jesus nós não podemos esquecer. E Jesus, na sua misericórdia infinita, ele disse: amarás, vamos ler, ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, percebam, só uma leitura do texto inicialmente já dá para a gente perceber a importância desse texto. O final desse texto diz: desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus atendeu o pedido deles. Está um resumão aí. A lei e os profetas era a Bíblia que eles tinham. E Jesus falou: então vou dar o resumo para vocês. Amem ao Senhor, Deus de todo o coração e de
toda a tua alma. Esse é o primeiro. E o segundo, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o primeiro texto que nós encontramos na Bíblia, que talvez mais, irmãos, seria um pouco até de pretensão dizer isso. A Bíblia é tão grande, tem textos tão maravilhosos, mas se eu pudesse dizer a você por onde começar, eu diria, aqui é o começo, viu? Eu preciso de direção para a minha vida. Eu existo para quê? Por que Deus me fez? As pessoas perguntam isso, meus irmãos, às vezes elas não falam com palavras, mas no fundo é isso que elas estão procurando, um sentido para viver. No fundo é isso. Então esse é o começo. Ama o Senhor teu Deus de toda a tua alma, todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Agora vem o segundo texto, que nós chamamos de a grande comissão, que também não é diferente do primeiro texto, que foram palavras de Jesus antes de deixar esse mundo. Então, é natural que você diga as coisas mais importantes nos últimos momentos da sua vida, não é? Eu não gosto de fazer essa ilustração, mas ela ajuda, viu, Lourdes? O pai segura na mão do filho nos últimos momentos de vida, olha bem no olho dele, e ele sabe que ele tem alguns instantes apenas. Ele vai falar as coisas mais importantes que ele entende que o filho precisa guardar no coração. Concordam comigo? Mais ou menos isso que Jesus fez. Ele disse assim, olha, eu não vou deixar vocês perdidos, sem direção, sem rumo, não. Meus filhos, o que vocês vão fazer agora? Qual é o objetivo da vida de vocês da agora em diante? Vocês me seguiram 3 anos e meio, deram a vida, deixaram parentes, algumas famílias, deixaram negócios. Vocês, nesses 3 anos e meio, aproximadamente, viveram atrás de mim. Agora eu vou deixar esse mundo. E os discípulos, e agora, Jesus? O que nós vamos fazer? Nós vamos atrás de quem? A nossa vida vai girar em torno de quê, Jesus? Nós deixamos tudo por sua causa. E essas interrogações estavam na cabeça de Jesus, dos discípulos. E Jesus então diz assim aos seus discípulos e a todos nós em todas as épocas. Vamos lá? Portanto, amém. Desses 2 textos, você tira basicamente 5 propósitos para a sua vida. É um para cada dedo da mão, é fácil de gravar. Amarás o Senhor teu Deus, isto é, você vai oferecer durante toda a sua vida a sua devoção, a sua paixão, todo o seu ser. Você deve rendê-lo a Deus, as suas paixões, os seus sonhos, as suas motivações, tudo isso você deve oferecer a Deus. Mais ou menos aquilo que Romanos capítulo 12 diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos. Corpos lá é soma, é todo o nosso ser. Sua inteligência, a sua capacidade, os seus dons, enfim, tudo que você é. Eu apelo a você que você ofereça isso em sacrifício vivo. Ou seja, esse é o culto da vida. Viver precisa ser ou deve ser para nós um culto. Na verdade, a gente deveria começar hoje às 19 horas dizendo: meus irmãos, vamos continuar adorando a Deus. Não é? A gente começa, vamos dar início ao nosso culto de adoração. Não. Quem começou a adorar a Deus às 19 horas já está perdendo muito tempo. Tudo é adoração. Tudo.
é contínua. É nesse sentido que nós entendemos a palavra adoração. Nós associamos adoração com música e diminuímos o significado dessa palavra. Adoração não é só música. Música é apenas uma forma de adorar. Uma forma. E nós, como igreja, precisamos, como cristãos, temos que entender isso. Um dos grandes problemas nossos é a tentação que nós temos. Isso é uma tentação constante, um desafio que está sempre diante de nós. Dividir a nossa vida. Enquanto estamos envolvidos nas atividades da igreja, nós entendemos que estamos servindo a Deus. Mas na segunda-feira pela manhã, aí, meu irmão, cada um para si, o bicho pega. E aí a gente tira as vestes sacerdotais e põe outras vestes e vai para a luta, porque lá no meu trabalho tem esse negócio de crente. Não, pastor. Lá o negócio é feio. Então a gente acaba vivendo uma dicotomia de vida. Final de semana, nós vestimos as vestes sacerdotais, nos tornamos santos, e na segunda-feira tiramos as vestes, e às vezes nem esperamos a segunda-feira. Quando termina o culto, a gente entra no carro, dá aquele respirar e fala assim, já começa a viver noutra dimensão. Isso é dicotomia de vida, né? Homem de ânimo dobre, diz Tiago. Você não vai alcançar a bênção de Deus se você viver dessa forma. Então, quando nós pensamos em adoração no sentido mais profundo, nós temos que entender nesse significado. Não é culto, não é apenas você cantar ou estar reunido com a igreja. Adoração é a vida. Agora, pastor, então quer dizer que e aqui, o que nós fazemos? É adoração coletiva. Adoração coletiva. Então não está errado você falar, irmãos, vamos começar o nosso culto. Não é pecado, não. Só que você precisa entender o seguinte, a minha adoração está continuando, pastor. Agora eu me uno aos meus irmãos e nós vamos prestar uma adoração juntos como povo de Deus. A igreja está reunida. Os adoradores se reuniram para prestar adoração a Deus. Isso tem um propósito muito interessante, muito abençoador na Bíblia Sagrada. A adoração coletiva tem um papel importantíssimo na nossa vida. Importantíssimo. Porque nós não fomos chamados para sermos adoradores individuais, independentes. Não, nós somos chamados para viver em comunhão. Mas a força do coletivo, ela está na força individual. A igreja é aquilo que eu sou depois que termina o culto. E antes de começar. A igreja, a adoração coletiva reflete a qualidade da minha vida antes e depois do culto. É ou não é? Reflete. A gente não separa. Esse é o sentido da adoração. Quando nós estamos aqui como estamos agora, nós estamos adorando a Deus coletivamente, mas cada um de nós presta contas a Deus da sua vida. E precisa buscar ser aquilo que Deus quer lá fora e depois do culto. O segundo propósito que nós aprendemos é servir ao nosso próximo. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Quando nós falamos em amar o próximo, parece que muitas vezes essa palavra fica muito subjetiva. O que é, de fato, amar o próximo? Será que é eu chegar para você e dizer, meu irmão, Deus te abençoe? Será que é eu aqui no culto, né, na abertura do culto, ou no momento que o pastor dá a oportunidade, eu vou lá, abraço meu irmão, falo, meu irmão, você é uma bênção na minha vida. Que bom que você está aqui, e a gente se alegra e termina o culto, pum, vamos embora. Isso é amor ao próximo? Será que é essa manifestação que é boa, que é bonita, que é importante? Será que amor é isso? A Bíblia diz, filhinhos, não amemos de apenas com palavras, mas de
fato, e Jesus está nos ensinando o seguinte: amor para mim é uma coisa prática. E a palavra que resume essa praticidade é servir. O próprio Jesus foi modelo para nós disso. Jesus veio para servir, porque Ele nos ama. Jesus não disse assim: eu amo a você, eu amo o mundo, e ficou de braços cruzados, vendo a humanidade para o inferno. Não. O que prova o amor de Deus por mim e por você é a cruz, e ela é prática. E se a gente for explicar melhor isso, a gente podia ir além e dizer o seguinte: ela é prática e ela custou. Não foi fácil. Não foi fácil. Doeu. Envolveu sacrifício, envolveu determinação, envolveu perseverança. Servir ao próximo é a maior demonstração de amor que eu posso dar. É quando de forma concreta eu vou até você e compartilho com você o suprir das suas necessidades em todas as áreas possíveis. E me envolvo com você. Me envolvo. Então, começa com: ô meu irmão, como que você vai? Deus te abençoe. E aí quando o meu irmão fala assim: ó, o negócio está bom para mim não, hein? Aí você fala assim para ele: meu irmão, não, mas vai melhorar, viu? Continua aí orando, Deus te abençoe. Ou senão a gente ainda fala para o irmão assim: o que você andou fazendo de errado? O negócio não está bom para você, né? Não, rapaz, ó, dá uma olhada na sua vida aí, que o negócio está bom não. Tchau, viu? Agora, quando você: meu irmão, o que eu posso te servir? O que está faltando? O que é que está acontecendo com você? Senta aqui. Isso está se tornando tão raro cada vez mais, né? E a gente, quando fala em amor na igreja, e como eu vou falar hoje, sobre o segundo propósito, a gente fica meio aqui assim: será que é possível isso mesmo, pastor? A gente está nessa fase assim, de começar a duvidar que é possível ter comunhão verdadeira. As coisas estão assim, a gente está desacreditando. Muitas pessoas já desacreditaram que é possível viver comunhão e servir uns aos outros na igreja. Eu não desacreditei não, e vocês? Vocês já desacreditaram? Quem acredita que é possível viver isso aí, hein? Amém? Que bom, não desacredito não. Pois não, Raul. Vai me permitir? A Lorena passou por essa semana uma experiência curiosa, né? Ela está fazendo um trabalho na universidade e passou um dia na UTI do HC. E aí dos relatos dela, que ela comentou ontem, né? Sentiu-se um pouco indignada, porque faltam leitos em UTIs aqui na nossa cidade. E tinha lá um leito, uma pessoa toda entubada, inchada, tudo, mas algemada. Um malfeitor. Aí ela falou assim: como pode nós aqui, ele ocupando esse leito, sendo que ele trouxe tanto mal, né? Mas ele é um próximo, né? Então, quando a gente compreende essa questão de deixar, não que os nossos próximos sentimentos julguem as nossas ações, né? Os nossos, que a gente às vezes emite algum juízo, mas ela ficou assim meia pensativa em respeito a isso. Como é que a pessoa, um malfeitor lá, ocupando o lugar de alguém que poderia estar ali necessitando para poder voltar à vida, né? E quando a gente compreende até a questão, por exemplo, política entre samaritanos e judeus, e vê a história do bom samaritano, onde ele deixou lá, ainda deixou dinheiro, se precisar mais eu ainda acerto, mas cuida desse aqui. Ele não conhecia ninguém. Então, essas ações nos mostram quem é o nosso próximo e as nossas ações. Isso nos faz refletir, porque a mim o fez, por isso que eu emiti esse comentário. Sem dúvida. É um caso que realmente impacta e faz a gente refletir.
Vamos em frente. Terceiro propósito, ide e fazei discípulos. Esse é tranquilo. Qual é a palavra que resume isso? Evangelização. Isso, ide e fazei discípulos, é evangelizar. Que nós estamos dizendo, irmãos, nós precisamos evangelizar. Irmãos, nós temos... Isso é um dos propósitos de Deus para a minha vida. A partir do momento que eu recebi a Cristo como Salvador, a minha vida passa a ser dirigida por esses propósitos. Eu vivo para amar a Deus, eu vivo para servir o meu próximo e eu vivo para evangelizá-lo, falar de Jesus para ele, aonde eu vou. Qual é o desafio nosso? Resgatar o sentido bíblico da evangelização. Evangelização não é para uma categoria de pessoas da igreja, pastores e presbíteros evangelistas. Não, evangelizar é tarefa minha. Evangelizar é tarefa minha. Qual é o grande desafio nosso? Que durante as últimas décadas aí, nós fomos transferindo essa responsabilidade para alguns dentro da igreja, entendendo que essa classe é uma classe que tem essa incumbência. Eu não. Deixa para o pastor. Então, meus irmãos, quando eu vou vivendo assim, nas diversas dimensões, cada um dentro da sua realidade, trabalho, escola, família, relação com os parentes, relação com os vizinhos, essa motivação precisa estar por debaixo ou influenciando as minhas ações, em qualquer instância que eu tiver. Eu ali onde eu estou, eu sou sal da terra, eu sou luz do mundo, e aqueles amigos que estão ao meu redor, que não têm a Cristo, eu preciso sentir responsabilidade com eles. Não é por acaso que essas pessoas estão ao meu redor. Deus me colocou junto com essas pessoas, ou colocou essas pessoas junto comigo, não importa a ordem aí, para que eu possa mostrar o amor de Deus para elas e vir levar essas pessoas à salvação. Então, o trabalho onde você está, não é só o meio de você ganhar dinheiro e ficar rico. Você precisa ir para ele pensando o seguinte, ele é um meio de eu evangelizar também. O Raul citou aqui o campo da saúde. Que oportunidade maravilhosa de testemunho tem aqueles que militam na saúde, que lidam com a pessoa lá, sendo confrontada com as suas incapacidades, com a sua limitação, a pessoa rendida, a pessoa quebrantada. Como é importante profissionais da área de saúde, crentes. Como? Profissionais aí na área, todas as áreas, os professores. Meu Deus. Todas as vezes que eu falo em professor, eu fico assim, preocupado que desafio tem os professores nas escolas hoje. A escola hoje virou, perdeu a referência, Os traficantes hoje, o primeiro lugar que se procura é as escolas. Porque reconhece que ali é o nascedouro das coisas, As pessoas estão sendo formadas, estão crescendo, você encontra crianças, jovens, adolescentes. Como é importante que nós, como crentes, estejamos entendendo que nós vivemos em missão. A missão não começa quando o pastor convoca a igreja para uma campanha evangelística. Não deveria precisar campanha evangelística na igreja, gente. Não precisava disso. Porque nós somos esses evangelistas ambulantes por onde nós vamos. E as pessoas vão sendo atraídas pelo amor de Deus, através da maneira que eu vivo, você também. E isso é você deixar esse propósito conduzir sua vida. Então eu acordo pela manhã, eu tenho que encarar uma semana de trabalho,
e levanto cedo. Eu sei que para muitos isso é uma rotina cansativa, estressante, mas olha, tem uma razão básica, muito melhor do que ganhar dinheiro. Você foi convocado para ser cooperador de Deus, para salvar aquelas vidas, tirar aquelas vidas do inferno. Opa! Você acorda pela manhã, tira o pé, coloca o pé no chão, meu irmão, você está em missão. Você é cooperador de Deus, você e Deus está agindo no mundo, e Ele chamou você para participar disso. Então levante-se cheio de orgulho, levante-se cheio de honra. Você não está saindo simplesmente para ganhar dinheiro, você está saindo para salvar o mundo. Que bênção, não é? Quando esse propósito queima no nosso coração, nosso trabalho fica completamente diferente. Isso não quer dizer que você não pode pedir aumento de salário, tem que ser aquele bobinho que aceita tudo. Não estou falando nada disso, não. Tem gente que acha que ser crente é ser bobinho, aceitar tudo sem questionar nada. Não, não é nada disso, não. Pelo contrário, se você viver um cristianismo autêntico no seu trabalho, eu vou dizer para você uma coisa que vai acontecer, que eu tenho visto demais: você se tornará líder no seu trabalho. Você se tornará líder. As pessoas vão começar a te procurar. E você vai influenciar essas pessoas no que fazer, nas decisões de tomar. Estou cansado de ver isso acontecer. Agora, se você se ocultar, ficar lá, escondidinho como crente, uma hora eles vão descobrir que você é crente, você vai passar uma maior vergonha. Eles vão falar assim: ué, mas você é crente? Ué, não sabia não, rapaz, nem parece. E você pensa: não, o pessoal está me elogiando. Te elogiando nada. É Deus já mandou um recado. Oi, minha irmã. Não, minha irmã, isso agora foi fundo, hein? Ele entra aqui, viu? Mas a gente vai descobrir aonde. Eu não sei aonde não. Onde entra o capítulo 58 de Isaías nesse assunto? Não sei, mas a gente vai descobrir, viu? Depois eu explico para a senhora. Porque esses dias eu li Sei. 2 vezes o capítulo. 58. Depois eu te respondo, que eu preciso ler também. Porque eu não tenho de cor. Depois eu te respondo. Parece que tem alguma coisa nisso. Ah, eu acredito que tem. O profeta Isaías, o tempo todo ele fala disso. Depois a gente vê. É. Isaías 58:6. Acaso não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes ir livres os oprimidos e despedaçados todo o jugo? Isaías vai dizer exatamente isso, a prática da vida cristã. Da vida cristã. Quer dizer, não adianta só jejuar, vir aqui, ficar contritado, né? Falar que estou passando fome. Não, Jesus nos chama para levar. O Dorcas, explica para nossa irmã aí, por favor. Só completando então, o pessoal está pedindo para ler o 7, porque aí o Isaías todo vai falar isso, né? Mas o 7 também completa. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desamparados? Que vendo o nu o cubras e não te escondas da tua carne? Eu li também esse capítulo essa semana, por isso que eu... Tá certo. Tá certo, minha irmã. Obrigado, viu? Então, os irmãos aí, ainda tem de quebra Isaías 58 aí, hein? Irmãos, vamos em frente. Próximo propósito de Deus. Batizando-os. A gente vê esse negócio na Bíblia e pensa assim: batizar. Opa, pula essa parte, que esse negócio aí é do pastor. Ele que batiza. Então, o grande mandamento tem algumas partes que é para o pastor só. O batizar, não. O batismo significa você integrar aquele que você evangelizou e se rendeu a Cristo na igreja. Batismo é o ritual que marca o nosso ingresso na igreja. Ele é símbolo daquilo que Deus fez no nosso coração, e ele é também o sinal de ingresso, do seu ingresso no corpo de Cristo. Então, quando a Bíblia fala batizar, significa que você está participando da tarefa de integrar pessoas no corpo de Cristo na igreja. Eu citei alguns exemplos aqui domingo, né? Eu me recordo que estava até o Bento não está hoje, né? O Bento e a Marta estavam aqui, são novos convertidos e foram recebidos pela igreja agora
no último batismo, profissão de fé. Então eu estava perguntando para o Bento, foi fácil se entrosar com a igreja? Não. Quem te ajudou? Foi fulano e fulano que me ajudou a entrosar na igreja. Que às vezes a gente está na igreja há muitos anos e esqueceu que não é fácil se entrosar com a igreja. A gente esquece. Já acostumamos, temos um ambiente formado, amigos, mas aqueles que estão recebendo a Cristo e chegando, precisa que a gente ajude eles a se integrarem dentro do corpo de Cristo. Frequentemente as pessoas reclamam disso, né? Ih, pastor, eu fui lá na sua igreja, mas ninguém nem pegou na minha mão, não me cumprimentou. Fui lá várias vezes e me senti um peixe fora d'água, por isso que eu não fiquei. Às vezes as pessoas falam isso para a gente, é ruim, né? Quando você está num lugar e não é nem percebido. E não basta esse boa noite, esse a paz do Senhor que a gente faz na abertura do culto. Isso é apenas o começo, para quebrar o gelo. Na verdade, nós, eu e você, nós somos aqui na igreja, vamos calcular, o nosso hall de membros tem lá mais de 500 pessoas. Eu não sei exatamente agora, tivemos algumas recepções, mas dá 500 pessoas. A última vez era 485, deve estar chegando a quase 500 pessoas. 500 pessoas já membros da igreja. A integração dos novos deveria ser uma coisa mais tranquila, porque 500 pessoas estão envolvidas nisso. Quando pisar alguém aqui na igreja, que nós não conhecemos, que ainda não faz parte da nossa família, nós deveríamos fazer igual aqueles peixes que quando estão com fome, você joga comida lá no aquário. Junta tudo, né? Nós deveríamos fazer isso. Deveríamos sufocar aquela pessoa de amor e de atenção. Eu citei para vocês também o exemplo domingo, de uma irmã que levou a amiga na igreja. E ela me apresentou e sentou aqui no terceiro banco. Não aqui nessa igreja. Sentou no terceiro banco, mais ou menos. Me apresentou antes do culto. O culto já está começando. E me disse o nome. Valdinéia. No domingo seguinte, a Valdinéia voltou. Então, eu saí de onde eu estava, ela voltou a sentar no mesmo lugar. E você vai perceber que os nossos convidados não são visitantes. Eu não gosto daquele corinho que cantou aqui na abertura, porque ele fala errado. Não é visitante, eles são nossos convidados. Quando você chama a pessoa de convidado, muda tudo. Isso é psicologia. Você não está aqui, você não caiu de paraquedas, você veio porque nós te convidamos. É diferente, não é? De repente, linda, a gente podia até conseguir adaptar aquela letra. Convidado, seja bem-vindo. É nosso convidado. Você não veio aqui de intruso, não. Nós te convidamos. Tem um lugar para você aqui, ó. Então, o que aconteceu com a Valdinéia? Ela chegou e eu fui até ela e falei assim, ô Valdinéia, que bom que você voltou. Ela ficou toda vermelha. No domingo seguinte, Valdinéia, você voltou, que bom. Você está gostando da nossa igreja, acho que você vai ficar aqui, Valdinéia. Ela falou assim, eu estou pensando nisso mesmo. Recebi ela para o batismo e para a profissão de fé. E na profissão de fé eu perguntei, Valdinéia, o que segurou você na igreja? O que você gostou mais na igreja? E ela, vermelhinha, porque ela é muito tímida, ela falou assim, quando eu voltei pela segunda vez, o Senhor me chamou pelo nome. Isso é que me marcou nessa igreja. Também foi isso, Renato. Olha outro testemunho. Por quê? Você está facilitando a integração das pessoas. Isso é tarefa nossa, gente. Isso é tarefa nossa. E cada vez mais as pessoas estão carentes de atenção. Não é? Hoje você tem uma conta no banco e você tem o seu gerente. É ou não é? Ele liga para você, eu sou o gerente da sua conta. Ele te trata com o seu nome. Eu estou te ligando para dizer para você que você precisa fazer um depósito aqui. Também tem isso, né? Nisso falta amor às vezes, né? Podia ter feito o depósito, né? Estou te ligando. É bom você chegar no mundo aqui, gente, você saber que tem o seu gerente. Então, que bom, irmão. Você pensou? Eu estou sendo otimista, 500, mas se nós tivéssemos 200 aqui, hein, lindo? Deus colocou no coração da Linda desenvolver esse trabalho na igreja, né, Linda? E ela faz isso muito bem. Quem quiser ajudá-la, procure fazer parte do Ministério de Integração.
Ninguém deveria pisar aqui nessa igreja e sair daqui sem pelo menos um abraço, um cumprimento saudoso, ter o nome dele anotado e durante a semana ele receber pelo menos um e-mail ou um telefonema. Isso deveria ser proibido aqui na igreja, viu, lindo? Baixar uma norma. O presbítero Davi foi visitar uma igreja em Campinas e ficou lá há pouco tempo. E voltou para casa. Quando ele abriu o e-mail dele na segunda-feira, estava lá uma cartinha de agradecimento da presença dele. Ele me enviou essa cartinha e falou: pastor, olha como o pessoal trabalha. Eu falei: você gostou, né, Davi? Ele falou: claro. Eu falei: pois é, imagina os que estão chegando na igreja agora, não gostam de receber um e-mail dizendo assim: nós vimos você lá na igreja, volta outras vezes, que bom que você veio. Irmãos, quem não gosta disso? Nós somos seres assim, afetivos, relacionais. Então esse ministério aqui é tremendo. Amém? Próximo propósito: ensinando-os a observar todas as coisas. Isso é discipular. A pessoa recebe a Cristo como Salvador, ela está deixando uma vida, deixando hábitos, deixando uma forma de pensar, e ela precisa agora aprender novos hábitos, e principalmente ela precisa agora aprender uma nova perspectiva de vida. Preste atenção. Ensinando-os é um processo. Eu gosto mais da versão que diz ensinando-os a guardar. Não é só observar, é guardar. Quantos aqui foram discipulados, hein? Alguém foi na sua casa e te ensinou o beabá. Olha, faz toda a diferença. Sirlei, eu contei domingo aqui, você não estava. Eu contei domingo da sua experiência de discipulado que você me contou na sua casa. A Sirlei se converteu e começou a discipular as pessoas na casa dela. Quando ela percebeu, a casa dela estava cheia de gente, recém-convertida. Foi uma experiência muito boa que ela compartilhou com a gente numa visita. E eu estava percebendo como é importante alguém estar com a gente nos primeiros passos da vida cristã, ensinar a gente a guardar as coisas básicas, fazer discípulo. Jesus fez discípulos com 3 anos e meio. E às vezes a gente quer fazer em um ano, em 6 meses, viu, dona Alice? Jesus andava com eles durante o dia todo. E às vezes a gente fala assim para o não crente: escuta, você recebeu a Cristo, que bom que você está aqui agora, frequenta a escola dominical, põe seu nome lá. E aí a gente abandona ele. Tudo que ele tem que fazer para se tornar discípulo é o quê? Ser matriculado na escola bíblica. Agora para frente, meu filho, se vira. E às vezes a nossa classe na escola bíblica é formada de tal maneira que a gente não dá nem oportunidade para as pessoas fazerem uma pergunta. Porque ela é tão grande como aqui hoje, por exemplo. Se todos vocês resolvessem fazer uma pergunta, acabava a aula. Então, às vezes, a pessoa se decide por Cristo, irmãos, e ela fica aqui voando, ela não entende. Aí o pastor chega lá: vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Sofonias. E como diz um seminarista: estou louco, pastor. Onde está isso na Bíblia? Abre o livro de Ageu, Zacarias, Malaquias. Que é isso, pastor? Pastor, que tal esse negócio de mala? Tinha uma mulher na igreja que falava: mala. Esse malaca aí, pastor. Não, meu irmão, é Malaquias. Não, pastor, não aprendi. Pastor, tem um nome na Bíblia de Esdras. Quem que é essa mulher? Eu falei: não é mulher, isso é um homem. Então, a gente precisa ensinar as pessoas. Agora, quem vai fazer isso? Quem? Então, uma vida dirigida por propósito é uma vida que envolve a prática dessas 5 coisas. É uma vida dirigida por propósito. Se você estiver sendo motivado por essas 5 coisas, você vai ter muita facilidade para descobrir qual é a vontade de Deus específica para a sua vida. Presta atenção que eu queria voltar nisso e já está na hora de a gente encerrar.
Se você é motivado, de fato, dirigido por esses 5 propósitos, vai ficar mais fácil para você descobrir com quem você vai se casar. Vai ficar fácil você descobrir para qual emprego você vai e quando é necessário fazer mudança. Vai ficar mais fácil você descobrir um punhado de coisas. Até para a igreja que você vai frequentar. Fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Se você é dirigido por esses 5 propósitos, jamais você vai falar assim: pastor, esse ano eu não vou fazer nada na igreja não, estou de férias. Conta comigo não, viu, Raul? Já faz 4 anos que eu estou nessa escola dominical, não aguento mais, preciso de um tempo. Não tem esse negócio. Mesmo que você não tenha um cargo na igreja, você está em missão. Você está sendo dirigido por esses 5 propósitos aí. Você não tem cargo nenhum, ninguém te escolheu para nada. Tem gente que não tem cargo e sai da igreja. Uma vez um presbítero de disponibilidade me esculachou no telefone porque nós não tínhamos nomeado ele para um cargo que ele queria. Eu falei: calma, meu irmão, o senhor vai poder continuar servindo a igreja. Mas como, pastor? Vocês me nomearam mais. Aí eu fui explicar para ele que ele estava nomeado por Jesus. Ele entendeu, graças a Deus. Entendeu? Continuou servindo. Mas tem muita gente que tem tanta dificuldade de entender isso. Eu não fui escolhido para nada. Pelo contrário, eles podiam ter me escolhido, não escolheram, então agora. Todos nós estamos no serviço. Aliás, irmãos, esse negócio de cargo na igreja, não sei não. Você devia acabar com esse negócio, só dá confusão, viu? Era bom, né, reverendo? Todo mundo se sentisse escolhido. Isso era bom. Não precisa, não me escolheram, né? Toca na nossa vaidade. O tal do cargo mexe com a nossa vaidade. Ô troço. Mexe com a nossa vaidade. Um cargo que você é eleito para servir. Então não precisava mexer com a nossa vaidade. Se foi escolhido, foi para entrar numa fogueira, meu amigo. Servir. Você agora vai ser o último a ser servido e o primeiro a servir. Isso significa ter um cargo na igreja. Mas as pessoas veem um negócio para o lado da vaidade. Então, meus queridos, a vida dirigida pelo propósito, ela nos livra da ansiedade, ela nos livra da ociosidade, e ela traz motivação e traz alegria verdadeira para nós. Se você é dirigido pelos propósitos de Deus, não faltará alegria. E você vai colher os frutos disso durante a sua vida, que são maravilhosos. No seu trabalho, na sua escola, nos seus vizinhos. Pois não, minha irmã? Tem que falar no microfone para que os nossos irmãos na internet escutem. A Bíblia mostra claramente que o nosso ministério, a nossa função é dar continuidade ao ministério de Jesus. Claramente. Quando Jesus subiu, ele mandou o Espírito Santo para que nós tivéssemos assim, nos capacitar a dar continuidade do ministério dele. Sem dúvida. E que é tudo isso aí, olha. Tudo isso aí. São 5 coisas que Jesus fez. 5 coisas. Sem querer ser simplista, mas a gente complica as coisas na vida da gente. Eu estou apavorado porque eu não sei a vontade de Deus para a minha vida. Não, irmãos, agora você já sabe o que Deus quer que você faça. Durante toda a sua vida você tem que praticar essas 5 coisas. Oi, pois não, dona Alice? Pastor, eu recebi. Vê se dá mais um gás. Uma experiência de evangelização interessante a semana passada. E ela está continuando. Eu não me declarei evangélico porque eu estou aprendendo a técnica. Eu recebi no correio uma pergunta: quem é você? Está lá, leia e responda, quem é você? Eu peguei o papelzinho, estou com ele. Depois, nessa semana, não se identificou a pessoa. Perguntou: você já conseguiu responder? E dá alguns versículos tópicos. Vai me orientando durante a semana. Eu achei muito interessante a técnica,
A pessoa não se identificou e nem eu falei para ela, eu já sou evangélica porque eu estou aprendendo a técnica e vai ajudar. E me levou também a refletir, quem sou eu? Né? O que eu tenho feito? Quer dizer, uma maneira criativa, eficiente, que talvez a pessoa não precisa saber pregar, não precisa saber fazer uma oração bonita, não precisa conhecer a Bíblia toda. Eu fiquei realmente tocado com a sua experiência, Shirley. Quantas pessoas você levou a Cristo logo depois que você converteu? Não, mas por alto. Quantas tinha lá na sua casa? Será que vai funcionar? No final, assim, tinha sala de discipulado, tinha sala de crescimento. Elas levavam os filhos. Tudo então, dentro da sua casa? Tudo dentro da minha casa. Levavam os filhos, então eu ficava num quarto de estudo lá com as crianças maiores, uma que já tinha se convertido lá e cresceu e tudo, ficava com as crianças menores. Era muita gente, eu não parei para contar. Uma que se converteu já estava servindo os outros. Tudo isso ela fez na casa dela, logo depois que ela se converteu, e o pastor não estava nem sabendo, depois que o pastor ficou sabendo, né? É muito longo assim o testemunho, né? Mas em suma foi lindo. Mas a casa estava cheia, você me contou. Cheia. Então, ela tinha acabado de se converter, gente. Ela não tinha feito escola dominical. Não, eu nem sabia como funcionava uma igreja, né? Porque eu não podia ir à igreja. Eu estudei a Bíblia quase que escondido. Exatamente. Olha que experiência maravilhosa. E eu gostei muito de ter sido evangelizada e discipulada antes de cair dentro da igreja também. Então, eu gosto de estudar, eu acho muito importante a pessoa aprendeu aprender. A fazer isso.